Boa tarde, bem-vindos ao Conavet. Meu nome é professor Paulo Ferian, sou professor de Clínica Médica na Universidade do Estado de Santa Catarina. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre efusões pleurais em cães e gatos. É um assunto que particularmente me agrada bastante, tenho bastante interesse. E a efusão pleural, ela é muito interessante porque, na verdade, ela não é uma enfermidade, ela não é uma doença, mas é uma alteração clínica que abre um leque enorme de diagnósticos diferenciais e investigação clínica que é bastante desafiador, né? E é importante a gente ter conhecimento dos fatores fisiopatológicos envolvidos na formação desses líquidos para procurar entender melhor quais são as enfermidades que podem causá-los e, portanto, chegar a um diagnóstico definitivo e tratar o nosso paciente da forma mais apropriada. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre efusões pleurais. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender são os mecanismos fisiopatológicos que causam uma efusão pleural. Então, quais seriam esses mecanismos fisiopatológicos? Primeiro, o aumento da permeabilidade vascular. Então, qualquer processo de vasculite que aumente a permeabilidade vascular, qualquer processo inflamatório, pode resultar em extravasamento de líquido, no nosso caso aqui, para o espaço pleural. O comprometimento da drenagem linfática. Então, o bloqueio da drenagem linfática pode causar, então, o aparecimento de uma efusão tipicamente linforrágica. Os edemas ou efusões hidrodinâmicas são aqueles caracterizados pelo aumento da pressão hidráulica ou hidrostática ou diminuição da pressão oncótica. Então, você tem alterações de pressão ao longo da parede dos vasos, que determinam, então, uma alteração hidrodinâmica que culmina com o extravasamento de fluido para fora do compartimento vascular. Ainda acrescentando a esses 4 mecanismos fisiopatológicos que causam edemas e efusões, no caso do tórax, da pleura, a gente ainda tem que considerar as hemorragias como fator causador de efusão pleural. No abdômen, a gente ainda tem alguns outros fatores, como ruptura de órgãos ocos, como a ruptura de bexiga, a ruptura de vesícula biliar, que aqui, no caso da cavidade torácica, não vai interessar para a gente, tá? Então, vamos partir, assim, desses 5 mecanismos fisiopatológicos para a gente poder investigar o motivo da formação desse líquido no espaço pleural, entre a pleura parietal e a pleura visceral. Bom, então, quais são os sinais clínicos que podem acontecer em um paciente que esteja com efusão pleural? Basicamente, os sinais clínicos estão relacionados ao processo causal da efusão pleural, então o fator primário que está levando essa efusão pleural. Então, são muito diversificados os sinais clínicos que podem ser observados: tosse, desidratação, febre, prostração, anorexia. Mas, de maneira geral, o paciente que apresenta efusão pleural, ele vai apresentar algum nível de distrição respiratória. A gravidade dessa distrição respiratória vai estar diretamente relacionado à quantidade de líquido e à velocidade com que esse líquido se formou. Quanto mais rápido se forma o líquido, maior a tendência de descompensação, de distrição respiratória mais acentuada, de mais taquipneia, de mais dispneia. Então, de maneira geral, o paciente com efusão pleural, independente da causa, apresenta algum nível de distrição respiratória caracterizado por taquipneia e dispneia. Bom, abordagem diagnóstica. Uma vez atendendo um paciente lá no consultório com distrição respiratória, e eu listei lá na minha lista de diagnósticos diferenciais à efusão pleural, como é que eu posso fazer o diagnóstico de líquido dentro do tórax, entre a pleura parietal e a pleura visceral? O exame físico, ele é pobre em termos de diagnóstico. O máximo que você vai conseguir abstrair é um abafamento dos sons pulmonares. Isso pode aumentar o nível de suspeição, mas o exame complementar é absolutamente fundamental. O exame radiográfico é o exame de triagem inicial, exame de imagem importantíssimo no diagnóstico de efusões pleurais, e na ampla maioria dos casos ele vai fornecer o diagnóstico definitivo da presença de líquido, da efusão pleural. Então, o que eu espero observar no exame radiográfico de um paciente com efusão? Eu vou observar obscurecimento da silhueta cardíaca, visualização das fissuras interlobares. Então, o líquido ele fica entre um lobo pulmonar e outro e permite, então, pelo ganho de contraste do líquido radiopaco com o pulmão radiolocente, que a gente passe a ver limites entre os lobos pulmonares, tá? Então, a gente vai ver isso melhor na figura que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Uma opacidade homogênea de líquido ao longo do tórax
deslocamento dorsal da traqueia, principalmente se a quantidade de líquido for acentuada, e é sempre muito importante repetir o exame radiográfico após a drenagem do líquido, porque lesões, inclusive lesões que são a causa da efusão pleural, podem passar absolutamente despercebidas no exame radiográfico, como por exemplo, uma neoplasia, uma lesão expansiva, ok? A ultrassonografia é uma ferramenta muito importante no diagnóstico de efusões pleurais. Tá? Ela permite a visualização de pequenas quantidades de líquido. Então, no exame radiográfico, eu vi uma imagem complicada, uma imagem caprichosa, que eu não tenho certeza se é líquido. O exame ultrassonográfico ajuda a definir que aquela imagem realmente é uma pequena quantidade de líquido. O exame ultrassonográfico ainda é muito útil porque ele permite, mesmo com grande quantidade de líquido no tórax, investigar lesões que estão concomitantes, que são causadoras muitas vezes dessa presença de líquido, como massas, como lesões expansivas. Acabei de falar que para fazer o exame radiográfico, para ver a neoplasia, para ver o tumor, para ver a lesão expansiva, a gente precisa drenar o líquido do tórax. Para a ultrassonografia, não. A gente pode investigar a presença de uma lesão expansiva mesmo com a presença de líquido dentro do tórax. E ainda muitas vezes a gente tem líquido alojado, em pequena quantidade, próximo a determinadas regiões, então que é mais difícil de observar, principalmente quando a gente tem alguma lesão expansiva, que isso fica mais fácil de observar com o uso de um exame ultrassonográfico. E por fim, a toracocentese. A toracocentese é basicamente obrigatória em todos os pacientes que apresentam efusão pleural e ela tem dois objetivos. O objetivo terapêutico, de descomprimir o pulmão, permitindo uma melhor expansão pulmonar, uma vez que se trata de uma pneumopatia restritiva, não é? O líquido, ele atrapalha a expansão pulmonar apropriada, então a drenagem desse líquido dos dois lados do tórax permite uma expansão pulmonar mais apropriada e pelo menos um alívio momentâneo para o paciente. E mais importante do que isso, a coleta do líquido permite avaliação laboratorial e aí sim a nossa investigação diagnóstica de forma mais apropriada, de forma mais correta, não é? Então a gente envia esse líquido para o laboratório para avaliação citológica e bioquímica e uma alíquota dele deve ser enviado para avaliação microbiológica, para crescimento bacteriano ou de qualquer outro micro-organismo que seja suspeito. Muito bem, então esse filme mostra justamente um paciente com efusão pleural, mostrando o quê? Aumento de frequência respiratória e distrição respiratória. Independente da causa, o sintoma respiratório fundamental é o aumento da frequência do esforço respiratório. Veja um paciente já no oxigênio, não é? E radiograficamente, normalmente o que se observa é isso aqui, tá? Opacidade homogênea no tórax, esse é o quadro clássico, acentuado, deslocamento dorsal da traqueia, pulmão em formato de folha, porque o pulmão com ar está contrastando com todo o líquido ao seu redor, não é? E ele toma esse formato aqui de folha. Obscurecimento da silhueta cardíaca, tá? Dificultando a visualização. Então, quadro clássico e característico da efusão pleural. Essa outra radiografia aqui não está tão evidente, né? A gente não vê o quadro clássico e acentuado como a gente viu no exame radiográfico anterior. Mas a gente percebe aqui que na região ventral do tórax, a gente tem uma opacidade homogênea, contrastando aqui com a opacidade de ar presente nos lobos pulmonares. Tá? Então, o diagnóstico, efusão pleural. Esse exame radiográfico ainda um pouco mais caprichosa a imagem, né? A gente vê essa opacidade de tecido mole, opacidade líquida na região ventral do tórax e na projeção ventrodorsal a gente vê essa pequena quantidade de líquido aparecendo aí entre os lobos pulmonares, permitindo então a visualização da fissura lobar, que eu comentei anteriormente. A gente consegue individualizar lobo a lobo do pulmão, lobo caudal, lobo médio, lobo cranial direito, em função aí do líquido contrastando com a opacidade gasosa do pulmão. Aqui uma menor quantidade de líquido. Se houver dúvida, o exame ultrassonográfico facilmente ajuda a definir essa pequena quantidade de líquido. E daqui o exame sonográfico, mostrando líquido pleural. Então essa imagem aqui é anecoica, existem algumas partículas aqui hiperecóicas, no líquido, mas aqui não só a efusão pleural, a gente percebe também uma efusão de pericárdio, a gente vê aqui a linha hiperecóica do pericárdio,
e a parede pericoica do coração, e aqui o líquido anecoico no espaço pericárdico, e aqui o líquido pleural. Então, exame sonográfico auxiliando aí no diagnóstico das efusões. E aqui uma toracocentese, não é? A coleta de líquido para aliviar a respiração do paciente, então com viés terapêutico, e para coleta para avaliação citológica, bioquímica e microbiológica. A gente utiliza uma torneira de 3 vias, acoplada aqui a um extensor e uma agulha ou scalp. Paciente com distrição respiratória decorrente de líquido no tórax, efusão pleural. Nesse caso aqui, uma efusão hemorrágica drenada posteriormente. Então percebam que, independente da causa, a dificuldade respiratória, a taquipneia, ocasionada pela pneumopatia restritiva, é uma característica de basicamente todos os pacientes com efusão pleural. Bom, então a gente avaliou clinicamente, chegamos à conclusão por meio de exames de imagem que esse paciente apresenta uma efusão pleural. E agora a gente precisa definir qual que é o tipo de efusão, qual que é o mecanismo fisiopatológico e, portanto, qual a doença associada a esta efusão pleural. Então, quais são os tipos de efusão que podem aparecer lá na avaliação do laboratório? Você coletou o material por toracocentese, enviou para o laboratório e vai interpretar o exame. Quais são os tipos de efusão que podem aparecer? Nós podemos observar um transudato pobre em proteína, podemos observar um transudato rico em proteína, e quando eu falo de transudato, eu estou falando de um mecanismo de transudação, de alteração de pressão, seja aumento de pressão hidráulica ou diminuição de pressão oncótica. Então isso resume aí uma transudação, correto? Exudato, e aí pode ser um exudato infeccioso ou não infeccioso, e quando eu estou falando de exudação, eu estou falando de aumento de permeabilidade vascular. Você pode ainda ter efusão linfática do tipo quilosa ou não quilosa e, por fim, você pode ter uma efusão hemorrágica. Pelo menos 5 tipos de efusão podem ser observadas no tórax de um paciente. Muito bem, então para a gente amarrar tudo isso, você vai sempre raciocinar da seguinte maneira. Qual é o tipo de efusão? Coletou, avaliou e chegou a alguma conclusão. A efusão trata-se de um transudato rico em proteínas ou se trata de um exudato e assim por diante. Qual é o processo fisiopatológico, patológico subjacente que pode causar esse tipo de efusão? Então, se eu vi um transudato rico em proteína, o processo fisiopatológico é o aumento da pressão hidráulica. Se eu vi um transudato pobre em proteína, o mecanismo patológico é a diminuição da pressão oncótica, correto? Correto. E qual é a doença associada? Então, vamos retornar. Transudato rico em proteína, aumento de pressão hidráulica, eu posso ter uma insuficiência cardíaca congestiva direita. Transudato pobre em proteína, diminuição de pressão oncótica, eu posso ter uma cirrose hepática, por exemplo, uma enteropatia com perda proteica. Então a linha de raciocínio vai ser sempre essa. Eu vou avaliar o tipo de líquido, eu vou pensar no mecanismo patológico associado e a partir desse mecanismo quais doenças que podem estar associadas. Tá? Aqui eu gostaria de fazer um parênteses, tá? Doença não lê livro. Isso tudo é muito bonito, mas nem sempre o líquido que você avalia no laboratório vai ter aquela característica perfeitinha que vai permitir você classificá-lo em determinado compartimento. Então, muitas vezes a gente precisa ter uma visão mais ampla, associar com a clínica, para chegar à conclusão que aquelas características do líquido que muitas vezes estão um pouco confusas, pertencem a um ou a outro tipo de líquido. Ainda lembrando que um líquido ele pode ser causado por mais de um mecanismo fisiopatológico. Por exemplo, uma neoplasia pode causar aumento de permeabilidade vascular e compressão vascular causando transudação. Ela pode causar ainda bloqueio linfático. Então você tem um líquido com mais de um mecanismo fisiopatológico. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de avaliar laboratorialmente. Mas enfim, de maneira simplificada, chega à conclusão de que tipo de líquido, o mecanismo associado e a doença que causa esse mecanismo. Vamos lá? Muito bem, começando aí pelo transudato puro. O transudato puro, então, é um líquido laboratorialmente
caracterizado por ser claro, transparente, bem límpido, com uma contagem de proteínas baixa, abaixo de 2,5 em geral, e uma contagem de células baixa, em geral, menos que 1.500 células por microlitro. Então é um líquido que tem baixa proteína, baixa celularidade, e em geral essas células são representadas por células mesoteliais, da pleura e macrófagos. Muito bem. Qual é o mecanismo patológico associado ao transudato puro, uma vez que eu cheguei à conclusão que o líquido é esse? Diminuição de pressão oncótica, portanto, hipoalbuminemia. E quem causa hipoalbuminemia? Normalmente valores de albumina abaixo de 1,5 gramas por decilitro é que determinam efusões. Quem que causa hipoalbuminemia? Síndrome nefrótica, perda de proteína na urina, enteropatia com perda proteica, insuficiência hepática. Então são basicamente 3 causas aí de hipoalbuminemia que pode estar levando àquela efusão com transudato puro. Só que o transudato puro ele é uma causa pouco importante de efusão pleural. Por quê? Porque antes do paciente fazer efusão pleural por transudação pura, por transudato puro, por hipoalbuminemia, ele vai fazer efusão abdominal, ele vai fazer edema subcutâneo. Então a efusão pleural normalmente ela vem mais tardiamente no contexto da doença. Então é improvável que você vai atender um paciente com apenas efusão pleural e transudato puro, o que nos faz concluir que o transudato puro é pouquíssimo importante na avaliação dos líquidos pleurais. Então, recado prático, é muito improvável que você tenha uma efusão pleural causada por transudato puro, sem que tenha associado uma efusão abdominal ou um edema subcutâneo junto com isso, tá? Então, se torna pouco importante, a gente vai deixar ele de lado e ir para os tipos mais importantes de efusão pleural. Transudato modificado, esse é um tipo extremamente importante de efusão pleural, ou transudato rico em proteína, formado por transudação. Qual a característica laboratorial desse tipo de líquido? É um líquido enevoado a turvo, então normalmente tem aquela característica um pouco mais serossanguinolenta, com proteína entre 2,3 a 3 aproximadamente, então um valor intermediário de proteína, e contagem de células que tende a ser maior que o transudato puro, mas ainda assim é baixa. Em geral, menos do que de 1.000 a 7.000 células por microlitro. Mais comumente, menos de 5.000 células por microlitro, tá? Que tipo celular? Muito variável, podendo ser representado aí por células mesoteliais, macrófagos, eosinófilos, linfócitos. Alguns neutrófilos podem acontecer, tá? Mas nada específico. E aí vem a pergunta. Qual é o mecanismo patológico associado a transudato modificado ou rico em proteínas? Aumento de pressão hidráulica. Então tem um processo de transudação, aumento de pressão hidráulica de dentro do vaso para fora do vaso. Quais são as doenças que, no contexto de tórax, podem causar aumento de pressão hidráulica? Insuficiência cardíaca congestiva direita. Quais doenças, professor? Displasia de tricúspide, estenose de pulmonar. São alguns exemplos de miocardiopatia dilatada que podem cursar com insuficiência cardíaca congestiva direita. Pericardiopatias, doenças efusivas do pericárdio, como hemangiosarcoma causando efusão de pericárdio, efusão de pericárdio idiopática, são exemplos de doenças pericárdicas que podem comprimir e causar quadros de efusão torácica associado. Neoplasias podem causar compressão de vasculatura intratorácica, causando efusão pleural do tipo transudato modificado aqui no caso, e hérnia diafragmática, né? A hérnia diafragmática e a neoplasia, vocês vão ver que são coringas, né? Elas causam diversos tipos de efusão. Aqui a gente está falando então do transudato rico em proteína, aumento de pressão hidráulica. A neoplasia comprime vasos, muitas vezes na base do coração, causando a presença de efusão por aumento de pressão hidráulica, transudato rico em proteína, e a hérnia diafragmática também pode causar compressão e torção de vasos das estruturas abdominais que protruem para dentro da cavidade torácica, causando um líquido do tipo transudato modificado, tá? Detalhe importante, frequentemente o transudato modificado do tórax, ele tem a característica de ser bicavitário, ou seja, estar no tórax, mas também estar no abdômen. É o caso da insuficiência cardíaca congestiva direita. Deve ser suspeitado quando você tem uma efusão bicavitária, ok? Então aqui alguns casos para a gente ilustrar. Esse paciente apresentando aí
efusão abdominal e dificuldade respiratória, o exame radiográfico confirmando a nossa efusão pleural, edema subcutâneo no exame sonográfico e no exame sonográfico efusão abdominal confirmada. A gente vê aqui um pedaço do baço, o rim e a efusão anecoica. Então é um paciente com efusão bicavitária, torácica e abdominal e edema subcutâneo. Insuficiência cardíaca congestiva direita é uma grande possibilidade. Vamos analisar o líquido, olha lá. Proteína 4,7. É uma proteína que está relativamente alta, né? Mas baixa contagem de células. Então a gente tem um líquido com pouca célula, mas com proteína razoável. 51% de neutrófilo, 15% de linfócitos, 75% de macrófagos. Percebam aqui que isso aqui está errado, né? Então esse neutrófilo aqui, essa contagem está errada. 75% de macrófagos e 8% de células mesoteliais. Exame sonográfico do tórax mostrando efusão de pericárdio. Então, o coração e líquido ao redor do coração. Então, vejam, uma efusão de pericárdio causando aumento de pressão hidráulica, culminando em efusão pleural, efusão abdominal e edema subcutâneo, né, com o líquido com a característica de transudato modificado. Exudato. Então, nosso terceiro tipo de líquido. Falamos de transudato puro, modificado e agora exudato. Qual a característica laboratorial do exudato? É um líquido, em geral, opaco, com uma turbidez maior, proteína alta, acima comumente de 3 gramas por decilitro, celularidade acentuada, em geral acima de 5.000 células nucleadas por microlitro, e um mecanismo fisiopatológico invariavelmente associado ao exudato é o aumento da permeabilidade vascular. Então, um mecanismo patológico associado, aumento de permeabilidade vascular, vasculite. Pode ser séptico ou asséptico, com envolvimento de micro-organismo ou sem envolvimento de micro-organismo. Exudato asséptico, o que o caracteriza no tórax? Neutrófilos não degenerados, então ausência de micro-organismos, macrófagos, eosinófilos, linfócitos, pode haver célula neoplásica, embora seja difícil de avaliar no líquido, e células mesoteliais. Mas a célula principal do exudato é o neutrófilo não degenerado e principalmente a ausência de bactérias, a ausência de micro-organismos. No tórax, qual a principal causa de exudato como causador de efusão pleural? Principalmente a peritonite infecciosa felina causada por coronavírus. No cão, pode ocorrer por neoplasia ou por torção de lobo pulmonar, tá? Dentre esses dois, a neoplasia, sem sombra de dúvida, é a mais comum, uma vez que a torção de lobo pulmonar não é assim tão comum, tá? A neoplasia, por exudar, tá? Por ter vasos mal formados, ela acaba exudando e causando um líquido do tipo exudato dentro da cavidade torácica. Então, a gente já falou que a neoplasia pode causar tanto transudato puro como exudato dentro do tórax. E por fim, a gente pode ter um exudato do tipo séptico, não é? O aumento da permeabilidade vascular associado à infecção bacteriana, portanto, uma pleurite bacteriana. Laboratorialmente, o que a gente espera é um líquido repleto de neutrófilos, neutrófilos degenerados, presença de bactérias, fagocitose de bactérias no líquido, indicando então a presença de piotórax. Muito cuidado! Se o animal tiver tomado antibiótico previamente à coleta e análise do líquido, as bactérias podem desaparecer e os neutrófilos podem não aparecer tão degenerados. Então, isso é uma característica que tem que ser observada na avaliação desse líquido. O uso prévio de antibiótico terapia. O que pode causar uma pleurite bacteriana? Feridas perfurantes, como por exemplo mordeduras, tá? Extensão de processos pneumônicos, embora isso no cão seja extremamente raro, né? A ruptura de um abscesso pulmonar, por exemplo. E talvez a causa mais comum, que seja a pleurite espontânea, migração hematogênica de bactérias para o espaço pleural, causando uma pleurite espontânea. Quarto tipo de líquido, quilotórax ou efusão linfática. O quilotórax tem como característica laboratorial uma opacidade bastante característica, leitosa, não é? Proteína variável, contagem de células nucleadas bastante altas, em geral maior do que 10.000, e a característica fundamental dessa celularidade é ser
predominantemente ocasionada por linfócitos. Então, uma grande quantidade de linfócitos nesse líquido e acompanhando essa efusão linforrágica, você tem um grande teor de gordura nesse líquido. Então, é isso que caracteriza uma efusão linfática quilosa. Muitos linfócitos e gordura, então triglicerídeos maior do que no próprio sangue. Então, medindo o triglicerídeo no líquido e comparando com no sangue, você tem um teor maior de líquido na efusão do que na própria corrente sanguínea. Qual é o mecanismo fisiopatológico associado ao quilo? Basicamente, é o bloqueio da drenagem linfática. E quais as doenças que podem causar dentro do tórax bloqueio da drenagem linfática? Traumas, podem causar ruptura do ducto torácico com efusão quilosa, neoplasias, principalmente o linfoma mediastínico, insuficiência cardíaca congestiva direita, principalmente a cardiomiopatia, no caso de felinos, a miocardiopatia hipertrófica, dirofilariose, menos comumente a torção de lobo pulmonar e a hérnia diafragmática, e no caso de felinos, muitas vezes a gente tem uma efusão quilosa de origem idiopática, sem uma causa definida. Então, todas essas doenças potencialmente podem causar bloqueio linfático, levando a uma efusão linfática do tipo quilosa. Então, a gente vê aqui um caso de efusão quilosa linfática, então a gente está drenando o tórax, essa característica leitosa, aqui levemente rosada pelo tingimento com sangue, nesse caso causado por trauma, atropelamento por trator, por incrível que pareça, o cão conseguiu ser mais lento do que o trator, foi atropelado, efusão pleural, efusão do tipo quilosa. E por fim, a gente pode ter uma efusão linfática do tipo não quilosa. Esse tipo de efusão é extremamente rara, dificilmente a gente vai visualizar. Qual é a característica laboratorial? É uma efusão que tem como predominância os linfócitos, mas sem a presença de gordura, sem os quilomicrons. Então, na avaliação laboratorial, a gente vê como célula predominante o linfócito. A causa mais comum desse tipo de efusão são as neoplasias linfóides, principalmente o linfoma e a leucemia. Esse é um caso de efusão pleural linfática não quilosa. Essa paciente da raça Collie, vejam que ela apresenta um certo inchaço na região facial. Na radiografia de tórax, a gente nota que o linfonodo é uma massa linfática na região ventral. O líquido aqui já havia sido drenado e a característica do líquido é a predominância de linfócitos. O diagnóstico posterior dessa paciente foi de leucemia linfoblástica. E para a gente finalizar os tipos de líquido, a gente pode ter efusão pleural do tipo hemorrágica, então um sangramento entre a pleura parietal e a pleura visceral. Veja, esse sangramento não deve ser confundido com sangramento parenquimatoso pulmonar, com hemorragia pulmonar. Aqui a gente tem líquido entre a pleura parietal e a pleura visceral. O que pode causar uma efusão hemorrágica? A principal causa é o trauma, principalmente o acidente automobilístico. O atropelamento, sem sombra de dúvida, é a causa mais comum de hemorragia dentro da cavidade torácica. Mas distúrbios de coagulação diversos, como intoxicação por dicumarínico, doenças hepáticas, cursando aí com distúrbios de coagulação. Neoplasias e torção de lobo pulmonar também são possíveis causas de hemorragia. Perceba que a neoplasia é mesmo coringa, Ela causa efusão torácica por diversos mecanismos, seja por sangramento, por aumento de permeabilidade vascular ou por compressão de vasos causando transsudato modificado. Então ela tem vários mecanismos que se sobrepõem. De maneira geral, o nosso objetivo aqui hoje não é falar a miúde sobre tratamento, mesmo porque efusão não é uma doença, comentamos anteriormente, e cada efusão vai ter a sua causa, o seu mecanismo, e dentro dessa causa a gente vai ter um tratamento. Então a amplitude aí de tratamento é muito grande. De maneira geral, o tratamento vai envolver a toracocentese para alívio momentâneo do paciente. A gente pode fazer aí uma exceção, cuidado com a efusão hemorrágica, tá? Nem sempre é recomendado uma drenagem de toda a quantidade do líquido, porque parte desse líquido hemorrágico pode ser reabsorvido pelo organismo, então é indicado principalmente para alívio momentâneo da sua
da respiração desse paciente, a oxigenoterapia e a investigação da causa base para tratamento dessa causa e aí sim a remissão na medida do possível da efusão pleural. Então, amarrando aqui, terminando a nossa aula de hoje, a gente viu vários tipos de efusão, aquelas relacionadas a alterações pressóricas, né? As efusões hidrodinâmicas, transsudato puro e modificado, a efusão causada por aumento de permeabilidade vascular, as pleurites bacterianas e assépticas, aquela causada por bloqueio linfático, seja quilosa ou não quilosa, e por fim as efusões hemorrágicas, principalmente associadas a trauma e distúrbio de coagulação e neoplasias intratorácicas. Ok? Espero que tenham gostado. Até mais.